Os seres extraterrestres. Item estudante. Mestre, eu gostaria muito que o senhor nos falasse algo em relação aos seres extraterrestres e qual é a importância que tem para nós, os habitantes da Terra, suas visitas. Item mestre. Com o maior prazer vamos falar um pouquinho sobre os seres extraterrestres. Certamente, é muito discutida a questão aquela dos discos voadores. Há os que afirmam e, a maior parte, nega. Há alguns dias, em Montevidéu, no Uruguai, uma nave cósmica manifestou-se através da própria televisão. É claro, vieram as discussões, e ao fim, terminaram os locutores afirmando que o que tinham visto, o que a televisão teria conseguido captar, era tão só o planeta Marte. Estive contemplando, pois, a imagem aquela captada pelas antenas das televisoras em Montevidéu, pude perfeitamente evidenciar também que era uma nave cósmica. A esfera voadora aquela tinha um jato de propulsão, coisa que não deve ter o planeta Marte. Eu jamais ouvi dizer a ninguém que Marte tenha jato de propulsão para se mover. A forma esférica, sui generis, digamos, daquela nave que viram os telespectadores em Montevidéu, não deixa dúvidas de nenhuma espécie, tratava-se, pois, de um desses famosos discos voadores. Mas assim são as coisas, o ceticismo atual é terrível e não há como poder eliminá-lo. Este ceticismo começou no século XVIII e tem vindo a ganhar uma força hipnótica sinistra. Hoje já é, verdadeiramente, vivido por todos. Este ceticismo, realmente, somente o podemos explicar devido à psicologia do homem. Indubitavelmente, as pessoas estão acostumadas a mentir a cada instante, a enganar. O mundo está cheio de mentirosos e de farsantes. Nessas circunstâncias, pois, é impossível que a mente possa ter fé, de onde a tiraria? Como poderia um mentiroso, um indivíduo que está acostumado à farsa e ao engano, poder ter fé, de onde a tiraria? Há um dito vulgar que diz, cada ladrão julga outro pela sua condição. E é verdade, porque para o mentiroso tudo é mentira, e é impossível que possa ter fé, nenhum mentiroso pode ter fé. A fé é algo muito distinto, é algo que há que fabricar. A fé não é algo que se possa conseguir, digamos, da noite para o dia, há que fabricá-la, e é algo muito distinto de como muitos a supõem. E para fabricá-la se necessita do estudo e da experiência. Só à base de estudo e experiência mística direta, advém a compreensão, e como resultado desta última, surge a fé. Jesus disse, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, movereis montanhas. Mas há que fabricá-la, isso é óbvio. Não é algo empírico, não é algo que vem assim porque sim. Assim pois, para não nos afastarmos tanto do tema sobre os discos voadores, dos extraterrestres, havemos de começar por dizer que as gentes atuais são demasiado incrédulas e céticas, devido a que são mentirosas, farsantes. E nenhum farsante, como já disse, o mentiroso, o embusteiro não pode ter fé, nem crer em nada. Somase a isso. Se por exemplo aparece, digamos, um disco voador e eles o veem, aos poucos dias, não faltam por aí os hipócritas que se dizem, que atiram ao espaço um balão inflado com hélio, com fogo dentro, que fazem sinais com um refletor, e tudo para tentar enganar as gentes. E isso em lugar de aumentar a fé, aumenta a incredulidade. Portanto, resulta demasiado discutível a questão dos navios extraterrestres. Limitar-me-ei, pois, a explicar ou narrar o que realmente sei, o que me consta, não o que a outros lhes conste, senão o que eu mesmo tenho vivido. Certo dia, certa tarde, por exemplo, um locutor desta cidade capital do México, Distrito Federal, zombava ante os telespectadores, sobre a realidade dos discos voadores. Quando terminou esse programa, algo insólito me sucede. Uns jovenzinhos que estavam na rua, me chamaram para que saísse a ver uma nave cósmica. A vi, certamente. Todas as gentes, todos os jovens da rua se reuniram em grupo, como dizemos por aqui, para olhar a supracitada nave. E esta vinha, realmente, demasiado devagar e a muito pouca altura. Passou, lentamente, por cima do terraço da minha casa, todos a contemplamos. Se eu tivesse máquina de fotografia teria fotografado, mas nesse momento não tinha, certamente, nenhuma câmara fotográfica.
O curioso é que, em instantes em que contemplávamos aquela nave cósmica, a maior das gentes zombava do locutor da televisão. Francamente escarneciam dele, de o ver tão tolo, negando que todos tínhamos, nesse momento, ante a nossa vista. Assim pois, o que vi, não somente a vi eu, senão também o viram todas as pessoas daquela quadra, todos meus vizinhos. Este é um caso concreto, algo que me consta. Outro dia, estávamos tomando um café com o mestre G.K. na Torre Latina. Conosco se achava também sua esposa, Dona D. Falávamos muito agradavelmente. De repente, ela cravou seu olhar em um ponto do espaço e nos chamou a atenção. E vimos, certamente, a pouca distância, uma nave cósmica que se achava completamente suspensa sobre a pouca altura, na cidade capital do México, em pleno meio-dia, iluminada perfeitamente sob a luz do sol. Assombrava-nos vê-la, totalmente, como se tivesse se cravado no ar, perfeitamente quieta. Depois foi se afastando lentamente. Pudemos observá-la plenamente, até que ao fim se perdeu no infinito. Isto sucedeu em pleno dia, aqui, na cidade capital do México. E quanto a mim, no particular, na realidade, me sucedeu um caso insólito. No deserto dos Leões, perto desta cidade, fui testemunha de uma nave cósmica que aterrissou. Afortunadamente, por esses páramos, me encontrava eu sozinho. Não havia nenhum inconveniente em me aproximar até onde a nave tinha aterrissado. A vi pousada sobre um tripé. Grandiosa, maravilhosa. Abriu-se uma portinhola e saiu dali o capitão, seguido pela tripulação. Saíram aquelas gentes de pele acobreada, mediana altura. O capitão trazia posto sobre sua cabeça, ou trazia, digamos, sua cabeça coberta com a famosa item estudante. Item mestre. Não, não é isso, o capacete. Tirou, pois, o capacete e pude falar com ele. Tudo isso me sucedeu em pleno ermo, no meio de uma arborização. Roguei ao capitão, pois, me levasse ao outro mundo. Lhe disse: meu real ser interior é o regente do planeta Marte e a mim não me levaram no físico. É a Marte onde o senhor quer ir? Lhe disse: sim, capitão, a Marte. Ele olhou, pois, minha pretensão como algo muito exíguo, não? Me disse: Marte? Isso é ali não mais, está a um passo. Dei-me conta de que se tratava de gentes de outras galáxias, que para eles viajar a Marte é como viajarmos nós daqui à esquina da rua vizinha. Mudaram radicalmente, e hoje marcham em harmonia com o infinito. Assombrava-se, pois, aquela dama, que nosso planeta Terra não tivesse se carregado com as vibrações de outros mundos, de forma similar como uma planta se carrega do aroma de outra planta que esteja junto. E nisto tinha razão a dama. E ao perguntar-me ela, por que vemos que não sucede o mesmo aqui, no planeta Terra, eu me limitei a responder: é que é uma equivocação dos deuses. Mas logo, refletindo um pouco mais, lhes disse, se deve isto ao karma dos mundos. Ela assentiu e a outra dama, sua companheira, também assentiu, e todos os tripulantes da nave assentiram. Contudo, eu continuei com meu propósito, continuei com minha petição, lhe disse ao capitão: eu tenho que escrever para a humanidade. Gostaria de trazer a cultura, as civilizações de outros planetas e escrever sobre isso. O capitão, a tudo isso me contestou: no caminho iremos vendo. Com isso me alegrei muito, é uma promessa para mim extraordinária. E desde então, estou convencido de que ingressarei, tarde ou cedo, a esse grupo. E é claro que saberei aproveitar a oportunidade. Em um futuro havemos de trazer aqui, ao planeta Terra, elementos minerais, vegetais, e até princípios orgânicos ou criaturas vivas de outros mundos habitados. Escreveremos sobre isso, sobre as culturas ou civilizações de outros planetas. Com isso faremos que as mentalidades humanas se dirijam para o cosmos, e claro, ao proceder assim, atrairão as poderosas energias de todo o megalocosmos infinito, mediante as quais será possível que a Terra se carregue com essas vibrações. Nessa forma ajudaremos a este planeta e a esta humanidade. Assim pois, para uns,
as naves cósmicas podem ser uma teoria mais ou menos acertada, para outros, pode ser uma hipótese, para outros, um motivo de riso, uma gargalhada ou um sarcasmo, nada mais. Mas para mim, que os vi, para mim, que pude falar com habitantes de outros mundos, os extraterrestres são um fato. Aquela conversa que tive com aquelas gentes intergalácticas. Logo se despediram muito amáveis, subiram a seu navio, retirei-me eu a certa distância para evitar que as radiações pudessem me causar algum dano. A nave decolou do solo a grande velocidade e se perdeu no infinito. Assim pois, digam o que digam, creiam ou não creiam as gentes, isso é algo que a mim não me interessa. Me consta, as vi, falei com seus tripulantes, e isso é tudo. Item estudante. Mestre, qual é o objeto que têm os seres extraterrestres quando nos visitam? O que se propõem? Item mestre. Pois, eles sabem do momento crítico que estamos vivendo atualmente. Por estes tempos não vemos senão guerras e rumores de guerras, Jerusalém rodeada de exércitos. Tal como nos advertiu em seu sermão profético o grande Cabir Jesus, sabem que estamos vivendo um apocalipse, não o ignoram, e que andamos na hora derradeira. É bom saber que toda a grande raça humana termina com um cataclismo. A primeira raça que houve no mundo, pois, não terminou com um cataclismo, devido a que corresponde à Ilha Sagrada, que foi a primeira que apareceu neste globo e a última que deixará de existir. Hoje se acha coberto, tal continente, com gelos espessos no Polo Norte. Mas o segundo continente hiperbóreo, sim que passou por grandes cataclismos, foi arrasado por fortes furacões. A terceira grande raça, que foi a Lemur, terminou com cataclismos, com um sol de chuva de fogo, como disseram os astecas, e fortes terremotos, houve seus vulcões em erupção e movimentos sísmicos. A quarta raça, a Atlante, terminou com seu próprio cataclismo. Já sabemos que Atlântida se afundou no fundo do oceano que hoje leva seu nome, com todos os milhões de habitantes que a povoaram. Nossa raça atual, a quinta, a raça ária, não é uma exceção, nem tem coroa. Inquestionavelmente terminará, como dizem os astecas, com o fogo e os terremotos. A Terra, atualmente, está convulsionada. Por aqui, perto de Colima, passa a famosa rachadura que tem em perigo a Califórnia inteira. Uma rachadura submarina, uma falha submarina que ameaça a Califórnia. Não há dúvida de que Califórnia há de ser tragada pelo Oceano Pacífico. Isto já o sabem os gringos, não é algo estranho, já é conhecido. E todo o fundo do Atlântico e do Pacífico estão cheios de tremendas rachaduras. As do Pacífico são as mais profundas, há algumas que já põem em contato a água com o fogo líquido que existe no interior da Terra. E o resultado é que estão se formando pressões e vapores que aumentam de instante em instante, de momento em momento. E quando tais pressões e vapores forem se intensificando, os terremotos se irão fazendo mais e mais frequentes, mais e mais intensos. Assim pois, não é de se estranhar que logo comecemos a ver movimentos maiores de terra no fundo dos oceanos, as grandes cidades do mundo cairão como castelos de cartas feitos pó, não haverá remédio. Aqui mesmo, em nosso país, México, estamos vendo como aparecem todos os dias novos e novos vulcões. Assim pois, se aproxima o momento, que serão os finais para a humanidade. Esta grande raça humana perecerá pelo fogo e os terremotos. Isto tem sido devidamente anunciado pelos grandes sábios do México antigo, e suas profecias se cumprirão ao pé da letra. Por outro lado, a humanidade chegou a um grau de perversidade, espantoso, terrível, o mal do mundo é tão grave que já chegou até o céu. Em tais condições, não é possível que esta raça humana possa continuar vivendo. Obviamente tem que ser destruída. Por agora, o único que podemos assegurar é que já estão se apresentando uma série de tragédias terríveis e espantosas, guerras e rumores de guerras, epidemias, doenças desconhecidas, crimes monstruosos para os quais todavia não existe legislação, que não se achem todavia estudados pelos códices atuais, devido à sua mesma monstruosidade. E ainda mais, não existem nem sequer formas de castigo que possam, verdadeiramente, preencher as necessidades para castigar tais crimes. Porque as formas de castigo que existem atualmente, resultam belíssimas ante certa monstruosidade. O mundo, pois,
anda pelos caminhos do desastre, uma humanidade que não tem já amor, terrivelmente perversa. E o resultado tem que ser a catástrofe. Isto sabem os extraterrestres, tratam de nos ajudar, querem nos servir, querem pôr-se em contato com a humanidade, querem fazer escutar sua palavra, mas quando tentam, são rechaçados a balaços ou perseguidos com aviões caça, ou se lhes recebe com canhoneios. Não há amor por parte da humanidade. O ódio por todas as partes é terrível. E querem prendê-los, e querem tê-los entre suas mãos para fazê-los pedaços nos laboratórios, para saber do que são feitos, confiscar suas naves, tirá-las para armá-las com bombas atômicas, ou para invadir outros mundos habitados. É uma humanidade que não tem remédio, monstruosa em 100%. E eles o sabem, e querem nos servir, mas aí. Contudo, pois, a realidade é que alguns deles vivem no planeta Terra, misturando-se entre a mesma humanidade agentes de Marte e de outros mundos, camuflados de terráqueos, vivendo como terráqueos, trabalhando para ganhar o pão de cada dia, e etc, etc, etc. Eles não dizem que são de Marte, nem de Vênus, porque os creriam loucos ou os assassinariam. No Polo Sul há uma cidade que está sob terra. Ali vive uma raça azul, vinda da galáxia azul, conservam suas naves cósmicas, com as quais podem viajar através do inalterável infinito, se alimentam com elementos submarinos, algas, amêijoas, peixes, etc, etc. A seu tempo e a sua hora entrarão em atividade essas gentes, para ajudar concretamente a humanidade. Nos foi dito que sairão às ruas a chamar as gentes, pois, ao arrependimento. São extraordinariamente espirituais. Assim, pois, os navios cósmicos vão e vêm através do inalterável infinito. Pois, absurdo supor que a Terra seja o único mundo habitado. Realmente, nosso planeta Terra é como um grão de milho no espaço. Por que há de ser o único que tenha vida? Em um universo tão infinito, creem vocês que a Terra seja o único habitado? Isto resultaria absurdo, verdade? Isto seria tanto como pensar com mente medieval. Isto é algo parecido às afirmações da gente do medievo que pensava que no Cabo Finisterre terminava a Terra e que esta mesma era plana, quadrada, etc. Assim, pois, devemos ter um pouquinho de compreensão, há outros mundos habitados, e as gentes desses outros mundos nos visitam. O que sucede é que nós somos demasiado bárbaros, somos, verdadeiramente, digamos, canibais com smoking. E em vez de recebê-los com os braços abertos, pois se lhes recebe a canhoneios, mandam-se aviões caça para persegui-los, como tem sucedido nos Estados Unidos. Item estudante. Mestre, e quando chegar essa hora, essa época final, esses seres extraterrestres, em seus navios se levarão alguns seres humanos. Item mestre. É certo, no momento preciso, no momento indicado se levarão da Terra o melhor, o mais seleto, salvarão os que, verdadeiramente, vale a pena salvar. Em todo caso, eles estão dispostos a servir e auxiliar-nos no instante derradeiro. Item estudante. E esses seres extraterrenos, como saberão quais são as pessoas que merecem ser salvas? Ainda que exista o item mestre. Bom, antes de tudo, eles são homens autênticos no mais completo sentido da palavra, e conhecem os animais intelectuais demasiado bem. Tem, digamos, instrumentos precisos como para poder localizar a qualquer gente, a qualquer pessoa, não importa em que lugar viva, nem em que lugar se encontre. Assim, pois, que para eles não há, ante os olhos deles não é possível escapar. Eles sabem muito bem a quem tem que salvar, eles sabem qual merece ser enviado. Tem suas faculdades espirituais completamente desenvolvidas e possuem instrumentos de ciência extraordinários, mediante os quais lhes é possível localizar a qualquer pessoa no planeta Terra. Item estudante. Para os homens, não há nenhum inconveniente para viver em outros planetas, digamos, com o que tenham que respirar, comer e demais? Item mestre. Não estão os habitantes da Terra, há outros mundos. Mas aqueles que são levados a outros planetas, e também são salvos, em outros mundos se lhes facilita a forma de viver inteligente. Eles, os habitantes de outros planetas, estes que nos visitam, têm ciência suficiente como para protegê-los devidamente. Item estudante.
Mestre, quanto ao Sol, nosso Sol do sistema planetário, os cientistas, até o momento, dizem que são milhões de graus de temperatura e que ali não é possível a vida. O que nos pode dizer sobre isso? Item mestre. Os cientistas pensam que o Sol é uma bola de fogo, há outros que pensam que é uma nuvem de hélio. Tudo isso é absurdo em 100%. A crua realidade dos fatos é que o Sol é um mundo gigantesco, que tem rica vida mineral, vegetal, animal e humana. No Sol existem o Polo Norte e o Polo Sul cobertos de gelo, enormes cordilheiras carregadas de gelo, mares glaciais, oceanos profundos, climas médios, climas cálidos, ali há de tudo. Assim, pois, não é a bola de fogo de que nos falam os homens de ciência. Se subirmos em uma montanha, como a do Everest, morreríamos de frio, e se vivêssemos sem escafandro e sem proteção alguma no espaço interestelar, nos gelaríamos, nos congelaríamos. Enquanto mais alto estivermos, o frio é maior, isso já está demonstrado e com isso vem a ficar corroborado o fato de que o Sol não é uma bola de fogo como se supõe. Porque se ante uma chama vamos nos aproximando, pois, conforme mais nos aproximemos, mais calor sentiremos e, por último, se metemos um dedo, pois nos queimamos. Não se pode, entre mais alto estivermos maior é o frio, e se nos situamos em uma montanha bem elevada poderemos morrer de frio, congelados. Assim, pois, o Sol é um mundo. O que passa é que tem ricas minas de urânio, de rádio, etc., etc., etc. E como quer que é gigantesco e suas minas são poderosas, as radiações que emitem tais minas são extraordinárias. E é claro que chegada a radiação à camada superior de nossa atmosfera terráquea, são decompostas e analisadas, e convertidas por último, em luz, calor, cor e som. Assim, pois, é nossa atmosfera terrestre que decompõe as vibrações do Sol em luz, calor, cor e som. Não é pois certo que o Sol seja uma bola de fogo. É imenso, sim, e graças a isso, graças às suas radiações e ao enorme tamanho que tem, pode com suas radiações, pois, abastecer com luz, calor, cor e som os planetas do sistema solar que giram ao redor dele. Mas, repito, é a atmosfera dos mundos que giram a seu redor, a que decompõe os raios do Sol, convertendo-os em luz, calor, cor e som. Estes raios, em si mesmos, não encontrando oposição de nenhuma espécie no espaço infinito, são completamente frios, e entendo que alguns o fizeram. Por exemplo, o grande astrônomo Garabito, na Colômbia, o fez, estudou o Sol com lentes negras, e corroborou também, o que nós estamos dizendo, que ali há enormes montanhas cheias de gelo, e os polos norte e sul estão carregados de gelo. Assim, pois, isto é algo que é demonstrável, podes estudar, confirmá-lo, estudando com lentes negras. Item estudante. Mestre, com relação a essas naves interplanetárias, como é possível, como dizia há um momento, que em instantes se viaje da Terra a Marte? É que mudam de coordenadas, de dimensão para viajar, e se muda de coordenada quando se supera a velocidade da luz? Item mestre. Inquestionavelmente, é assim. Estas naves viajam a uma velocidade maior que a da luz. É óbvio que dentro da velocidade da luz, dentro da zona da velocidade da luz, está o mundo tridimensional de Euclides. Recordemos a fórmula de Einstein: energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Igual mc sobrescrito 2. De maneira que a energia vem a ser o resultado de uma modificação da massa pela velocidade da luz ao quadrado. Mas além dessa equação matemática, nos encontramos nós com a quarta coordenada, com a quarta vertical. Inquestionavelmente, as naves cósmicas se submergem dentro da quarta coordenada para viajar a enormes distâncias. É possível submergir-se dentro da quarta coordenada, quando atravessamos, instantaneamente, a barreira da velocidade da luz, que é de cifrão 300.000 cifrão km por segundo. Já o animal intelectual, equivocadamente chamado homem, ou mamífero racional, como se diz, logrou inventar aviões supersônicos, que transpassam a barreira do som, mas não se logrou todavia, romper, ou passar mais além da barreira da velocidade da luz. Quando se lograr atravessar, instantaneamente, a barreira essa da velocidade da luz, se penetrará, instantaneamente também, na quarta vertical.
E só movendo-nos na quarta vertical, é possível conquistar o espaço. Mas para mover-nos na quarta vertical, há necessidade, primeiro, de traçar a quarta coordenada. Enquanto não se trace a quarta coordenada, teremos uma geometria completamente tridimensional. O dia que formos capazes de ter uma geometria tetradimensional, ou uma metageometria, com a mesma, será factível, então, elaborar uma física de 4 dimensões. Já, sobre esse embasamento, com uma física assim, será possível construir navios tetradimensionais, capazes de atravessar, instantaneamente, a barreira da velocidade da luz. Obviamente, tais navios seriam um sucesso completo se fossem propulsados pela energia solar. Não creio jamais que com um combustível líquido se possa conquistar o espaço infinito. Por que se necessitariam gigantescos foguetes de combustível para poder viajar, sequer, a um ano-luz? Agora, quando as distâncias são maiores, a 10, a 20 ou 100 anos-luz, em que transportaríamos tanto combustível? Obviamente, se necessita de uma força superior. Entendo que com a energia solar, sim, se poderia conquistar o espaço infinito, a condição de construir navios baseados na quarta coordenada, na quarta vertical, navios, digamos, tetradimensionais. Entendo que esses navios cósmicos que viajam através do espaço e tripulados por extraterrestres, se submergem, instantaneamente, dentro da quarta vertical, para viajar através do infinito. Item estudante. Mestre, estes habitantes, esta raça azul que o senhor menciona que vivem debaixo do Polo Norte, de que planeta ou de que mundo são procedentes? Item mestre. Já disse que são procedentes da galáxia azul, e que eles mesmos têm a pele de uma belíssima cor azul. São gentes de uma altíssima espiritualidade e de grande ciência, e têm que cumprir uma linda missão no futuro, antes do grande cataclismo. Aparecerão por todas as partes, nas casas, pregando a doutrina, ensinando as gentes, chamando a todos ao arrependimento. Item estudante. Como pensa o senhor que a humanidade vai reagir, sendo que parece que então também tentarão metê-los nos laboratórios e tirar-lhes o sangue e estudá-los a ver como estão conformados? Item mestre. É possível que eles consigam, porque já vimos nós o caso, de um homem deles, de cor azul, que esteve vivendo em... Aqui uma, minha, que o conheceu pessoalmente, me informo dele, o encontrou em um restaurante. Repito, eminência. Um homem de pele de azul, item estudante. E a gente tomava como uma coisa normal. Item mestre. Absolutamente normal, a crua realidade dos fatos é que para esses tempos terão, inevitavelmente, que se fazer cada vez mais e mais visíveis os extraterrestres. Tenhas em conta que estamos na idade do Kali Yuga, a idade de ferro, e é óbvio que esta termina sempre no abismo. A idade de ferro está simbolizada pelo relógio de Saturno. O horário está em suspenso, o relógio não anda, como dizendo que os tempos do fim chegaram. A um lado do relógio, aparece o espectro da morte com sua foice, pois, é hora de ceifar vidas. Uma raça quando chega o Kali Yuga, termina com um cataclismo. Pensemos por um momento nos Lêmures, esse grande continente existiu no Oceano Pacífico, foi essencialmente vulcânico, e ao fim, como se sabe, pereceu pelo fogo e os terremotos. Uma civilização poderosíssima, sua idade de ouro foi preciosa. É óbvio que durante aquela apareceram por todas as partes os hermafroditas lêmures, que povoaram a terra, os deuses santos vestidos com humanos corpos, fizeram daquela terra um paraíso, um Éden. Mais tarde, depois daquele grande período, a humanidade se dividiu em sexos opostos, é quando se diz que Eva foi tirada da costela de Adão, então veio a reprodução por cooperação. Antes a reprodução era por gemação, um determinado ovo se desprendia do ovário do hermafrodita lemur, ele era masculino e feminino ao mesmo tempo. É claro que este ovo já vinha fecundado, porque a criatura que o expelia, era hermafrodita, tinha os dois sexos. Então era incubado na mesma forma que uma galinha choca, enfim, assim também, mediante o calor, normalmente, aquele ser conservava aquele ovo perto, e chegava um momento em que, digamos, a criatura se formava, e ao fim saía de dentro de sua casquinha. Era a época da reprodução por geminação. Logo, com a divisão da humanidade em sexos opostos, tudo mudou,
a mulher seguiu produzindo óvulo, mas já este óvulo não nascia fecundado, devia ser fecundado de fora e é fecundado pelo homem, pelo varão. Antes não havia necessidade dessa fecundação, nascia o ovo já fecundado. Logo, a humanidade abusou do sexo, em princípio o respeitou, depois o profanou e caiu na geração animal. Durante a Idade de Ouro da Lemúria, tudo foi beleza e esplendor. Durante a Idade de Prata todavia viveu, e o amor. Na Idade de Cobre da Lemúria começaram a aparecer pela terra, aqui, as estranhas manifestações dos terráqueos, anomalias. Na Idade de Ferro, a raça Lemur se precipitou pelo caminho da degeneração, então, em um grande cataclismo, precedido por muitos cataclismos menores. Assim foi como a Lemúria desapareceu para sempre, ficando como restos daquele velho continente, a própria Ilha de Páscoa, que está frente à costa do Chile, e a Austrália e toda a Oceania, etc. Na Lemúria era normal a descida de naves cósmicas de outros mundos. Na Lemúria não eram tão bárbaros como para atacar os navegantes do espaço infinito. Eles aterrissavam, normalmente, no planeta Terra e entravam em comunicação com toda a humanidade. Então, à desaparição do continente Lemur, surgiu a Atlântida com todo o seu esplendor, que teve também suas idades de ouro, de prata, de cobre e de ferro. Durante a Idade de Ouro da Atlântida resplandeceu a sabedoria. Durante a Idade de Prata também houve grande beleza. Na Idade de Cobre começaram a aparecer estranhas manifestações, anomalias da humanidade. Mas na Idade de Ferro a humanidade se degenerou novamente. Então veio o grande cataclismo. Então se afundou a Atlântida, no Oceano Atlântico, com todas suas gentes. Estamos atualmente na época área. Tivemos uma Idade de Ouro, uma idade formosíssima. A Idade de Ouro floresceu no amanhecer de nossa raça, já na meseta central da Ásia, já na Europa anterior aos druidas, nessa Europa digamos antiga. Logo veio a Idade de Cobre e depois a de Ferro. E se queremos concretizar isto melhor, vamos estudá-lo em uma forma mais específica. A Idade de Ouro, propriamente aparece em todo o seu esplendor, na meseta central da Ásia, com a primeira subraça de nossa grande raça ária, a Idade de Ouro. A Idade de Prata, a vemos perfeitamente manifesta no sul da Ásia, na época pré-védica. A Idade de Cobre, a vemos surgir entre as civilizações do Egito, Caldeia, Pérsia, etc., etc., etc. E a Idade de Ferro começou a surgir com a cultura greco-romana. De maneira que estamos na Idade de Ferro. Obviamente, a Idade de Ferro é Kali Yuga. Disse que surgiu por causa da morte do Sr. Krishna na Índia. Mas não nos afastemos tanto, pois, dos extraterrestres e dos navios cósmicos. Na Atlântida, aterrissavam normalmente insâmios, e todas as gentes da Atlântida estavam em comunicação com gentes de outros mundos. Durante nossa raça ária, as naves cósmicas aterrissavam, normalmente, no Tibete, normalmente, perto das grandes escolas de mistérios na Índia e na Babilônia, e no Egito, etc. Passaram os tempos, nos encontramos em pleno Kali Yuga. Já vimos que a Idade de Ferro de qualquer raça termina com um cataclismo, já ouvimos nos Lêmures, já ouvimos nos Atlantes, nós não somos uma exceção. Nossa raça está em vésperas de um tremendo cataclismo. Será destruída esta raça humana como foi destruída a Atlântida, como foi destruída a Lemúria, e o sabem os extraterrestres, e eles se propõem a auxiliar-nos, visitam nosso mundo, estão nos vigiando. Assim, pois, o fato mesmo de que agora se façam tão manifestos, deve convidar-nos à reflexão. Obviamente, nos encontramos no princípio do fim, estamos vivendo o Apocalipse de São João. Há duas formas de viver o Apocalipse, a uma, individualmente, e a outra, coletivamente. Individualmente o vivemos quando fazemos a grande obra do Pai. Vamos realizando cada um dos 7 chakras, com o objeto de lograr a ressurreição esotérica em um e converter-nos em seres inefáveis, em indivíduos autoconscientes e perfeitos. Mas também existe outra forma de viver o Apocalipse, em coletividade, em que se vão realizando cada um dos 7 selos para toda a humanidade. A maneira como se vai processando este assunto é em forma de epidemias, catástrofes, guerras, ódios, tal como figura no Apocalipse de São João. E por último,
quando se rasgar o sétimo selo, para toda a humanidade, vem o desastre dos desastres, a catástrofe final, e a submersão da humanidade inteira dentro das entranhas da Terra, involucionando no tempo. Claro, isto depois de as gentes perderem seus corpos físicos. Mas ainda que seja dolorosa essa última página do Apocalipse, tem um bom objetivo, ainda que seja doloroso todo o processo apocalíptico da humanidade, tem um objetivo, criar a Idade de Ouro. Assim como, por exemplo, quando o adepto vive o Apocalipse em si mesmo, o faz com o objetivo, criar o mestre secreto dentro de si mesmo, lograr a ressurreição do mestre secreto em si mesmo, converter-se em um ser inefável. Assim também, a natureza, ao fazê-lo viver todo o Apocalipse de São João à humanidade, o faz com o objetivo, criar uma nova Idade de Ouro. Não poderia criar-se uma nova Idade de Ouro dentro da podridão, ou na podridão, não se poderia criar uma civilização resplandecente enquanto exista esta, que realmente está podre. Se necessita a destruição de toda esta civilização, o câmbio geológico de nosso planeta, a modificação radical da espécie humana, e se consegue mediante o cataclismo, mediante o caos. Milhões de seres humanos perecerão, desencarnarão inevitavelmente, involucionarão no tempo, dentro das entranhas da Terra e ressurgirão ao fim, claro está. Reiniciarão novos processos evolutivos através dos distintos reinos da natureza, e ao fim aparecerá uma nova raça humana sobre a Terra. Essa raça tem que aparecer, tenhas em conta que não toda a totalidade dos seres humanos que povoam o mundo será destruída, um pequeno núcleo será salvo, e com esse pequeno núcleo se iniciará a nova raça, aquela, a do futuro, a que viverá sobre uma terra transformada, aquela que criará uma nova idade de ouro, uma idade de espiritualidade e de esplendor. Mas tem que ser destruída esta raça perversa. Não poderia surgir uma idade de ouro entre esta gente perversa. Se necessita a destruição total do que existe atualmente sobre a Terra, para que possa criar-se uma nova civilização e nova cultura. A isso vêm precisamente os extraterrestres, eles têm que trabalhar com toda esta ordem de coisas, eles têm que cooperar com a grande natureza, só auxiliarão ao que, serão os encarregados de estabelecer sobre a Terra a nova civilização, a nova cultura. O núcleo que haja, trabalhará de acordo com eles, o que seja salvo trabalhará de acordo com eles. E a nova civilização corresponde à Nova Jerusalém de que nos fala São João no Apocalipse. Pedro mesmo diz que a terra e tudo o que há, o que nela existe, será queimado, e que os elementos ardendo serão desfeitos. Assim, pois, a terra e todas as obras que nela serão queimadas, diz Pedro o apóstolo em sua epístola segunda aos Romanos, e que haverão céus novos e que haverão terras novas. E sobre uma terra transformada aparecerá uma nova humanidade, uma idade de ouro. Mas esta idade que temos atualmente, o Kali Yuga vai para o fundo do precipício. Há muitos sinais que assim o indicam. Em primeiro lugar, já o Anticristo apareceu, está ativo em todas as partes. Não é um homem como o supõem alguns. Há quem creia que o Anticristo nasceu na Ásia e por lá do mundo, e isso é falso. O Anticristo está perfeitamente definido na grande Epístola Universal de São João Apóstolo. Diz o São João, o apóstolo, em sua grande Epístola Universal que aquele que nega o Filho, tampouco tem o Pai, e este é o Anticristo. Em Cábala hebraica, o Filho é o Tiferet. A Cábala hebraica, por exemplo, nos diz que existe um triângulo superior, Keter, Chokma e Bina. O produto desse triângulo superior é o Logos, o Pai que está em segredo. Nos diz que existe um segundo triângulo em nós, que é o Chesed, Gebura e Tiferet, sendo Tiferet o Filho, em nós, isto é, Tiferet é a alma humana propriamente dita, ou humana superior ou alma causal de que nos fala a teosofia, o princípio crístico por excelência, o que nos faz humanos de verdade. Claro, não todos o têm encarnado, como já o tenho dito em meus livros, mas os que o encarnam, de fato encarnam o Cristo em si mesmos. Os que logrem fabricar os corpos astral, mental e causal, e encarnem assim sua alma humana, são verdadeiros Cristos, no sentido completo da palavra. Assim, pois, esse centro de gravidade, que se chama Tiferet na Cábala hebraica, é o Filho, a alma humana. Logo vem o Espírito Santo da Cábala, que está concretizado na pedra cúbica de Yesod. Netzach, Hod e Yesod, são o triângulo mágico,
cujo fundamento é Yesod, a pedra filosofal. Bem, mas não nos saiamos do tema. Pensemos no Tiferet da Cábala, na alma humana. Quem negue a alma humana, de fato, é um anticristo, porque tampouco tem o Pai. Isso está definido pelo apóstolo: quem negue ao homem os princípios anímicos e espirituais, esse é o anticristo. E quem são os que negam os princípios anímicos e espirituais? Não são acaso os cientistas materialistas? Então, a ciência materialista é o anticristo, verdade? E este está ativo em todos os países da Terra. Essa é a sinal de que o fim já vem, porque já o anticristo está ativo em todas as partes, aqui, acolá e além, por difundir seu materialismo e ateísmo em todas as partes. O anticristo faz milagres e prodígios enganosos, isso já está predito, sim, e até profetizado. O anticristo vem e todo o mundo se ajoelha ante o anticristo, e diz: não há como anticristo. As gentes dizem hoje em dia, não, que somente sabem hoje em dia os cientistas, e todo mundo, os cientistas, a gente não quer senão os cientistas, só sabem de ciência os cientistas. Mas estes cientistas em seu conjunto, constituem o anticristo, o que faz milagres e prodígios enganosos, e as gentes todas lhes seguem. E também profetizado no Apocalipse de São João, a grande ramera. E do falso profeta cairão lagos de fogo ardendo e enxofre, que é a morte segunda. O falso profeta é o anticristo, toda esta ciência materialista, dela cairão lagos de fogo e enxofre que é a morte segunda. Que mais provas querem? Sinais do céu aos montes. Atualmente, vemos nós que chegou um cometa. Por este mês de janeiro será mais visível. É um corpo estranho metido dentro do organismo do sistema solar. Tenhas em conta que este sistema parece um homem caminhando através do infinito, e se um corpo estranho se mete dentro deste organismo, pois algo tem que suceder, isso é óbvio. O mesmo que se mete dentro de nosso corpo humano um elemento estranho, algo tem que nos suceder. Assim, pois, há muitos sinais do céu que nos indicam que os tempos do fim chegaram. A humanidade, nestes instantes precisos, está vivendo seu apocalipse. E o final do tempo do Apocalipse será com o sétimo selo. Item estudante. Mestre, que outros sinais apocalípticos temos neste momento, que nos garantam que o fim está próximo? Item mestre. As que estamos vendo hoje em dia, guerras e rumores de guerras, pestes, fome, desolação, Jerusalém rodeada de exércitos, tal como foi dito por Jesus em seu sermão profético, terremotos, terríveis erupções, as naves cósmicas, o cometa, este que chegou, etc., etc., etc. Todas essas são provas. Que mais provas queremos? Agora, se irão processando, daqui em diante, os distintos cataclismos, as doenças desconhecidas, as guerras, a miséria, se levantarão os filhos contra os pais e os pais contra os filhos, uns contra outros e todos contra todos, os terremotos, se farão cada vez mais frequentes. Vulcões em erupção aparecerão aos montes em todas as partes. Por último, sucederá o inevitável, se lhes falou de um mundo que Hercólogos, e esse vem. Alguns creem que gira ao redor de uma órbita longínqua, em um lapso de 6.666 anos. Nós investigamos mais esse mundo, é gigantesco, não o vemos girando ao redor de nenhuma órbita, como se supõe, é um mundo deslocado de outro sistema solar, que vem através do espaço infinito, viajando a velocidades extraordinárias, rumo, precisamente, para a órbita terrestre. Seu acercamento será espantoso, haverá uma escuridão que durará 3 dias, o fogo dos vulcões brotará em forma extraordinária por todas as partes. A Terra toda se recobrirá de vulcões em erupção, os terremotos se intensificarão espantosamente, ondas enfurecidas, nunca antes vistas, açoitarão as praias, as gentes andarão como loucas pelas ruas, e não haverá remédio. Por último, haverá uma colisão de mundos, aquela massa é pavorosa, gigantesca, obviamente atrairá para si o planeta Terra, o atrairá, o tirará de sua órbita e as duas massas farão colisão, mas antes disso, Hercólogos haverá consumido a totalidade da Terra, e será um fogo que ninguém poderá apagar. Se queimará a atmosfera, os rios sairão de seus leitos, os mares também, como para contar a história.
O pequeno grupo que será salvo secretamente, será levado até um lugar secreto, mas isso pertence já aos mistérios. Por isso estamos formando nós o exército de salvação mundial. Vamos ver quem são os que vão querer marchar conosco, para a iniciação da nova era de Aquários. Há quem diga que esta nova era será de paz, de harmonia, de beleza, porque está governada, nada menos, que por Aquário, o signo da fraternidade e do amor, da ciência e do saber. Sim, mas não se dão conta que Aquário, por sua vez, é a casa de Urano. E Urano é um planeta revolucionário, explosivo em 100%, e trará acontecimentos insólitos, insuspeitados. E como veem que frente à constelação de Aquário está Leão, o leão da lei, dizem, frente a Aquário está Leão, assim dizem os teosofistas. Leão governa ao coração, isso é que haverá nobreza, que desaparecerão as fronteiras, que a terra será um paraíso, etc., etc. Pobres astrólogos, não querem se dar conta que Leão significa nada menos que o leão da lei. É o leão da lei quem sai ao encontro da humanidade de Aquário. Aqui, é o leão da lei o que vai fazer chover fogo sobre a terra. É o leão da lei quem vai castigar a grande rameira, cujo número é cifrão 666 cifrão. Disso não se dão conta os astrólogos modernos. Tenhas em conta de que Leão é um signo de fogo. Por algo pomos nós no escudo de nosso movimento gnóstico, o leão com as 5 estrelas. Porque simbolizam a quinta raça ária. Digamos, o leão da lei que sai ao encontro da quinta raça. Assim se cumprirá o que está escrito pelos astecas, quando afirmaram em forma enfática que os filhos do quinto sol seriam destruídos pelo fogo e os terremotos. Já vem Leão, precisamente para fazer cumprir essa profecia, em toda sua rigorosa exatidão. Agora vamos nos explicar por que, precisamente, abundam tantos dados sobre navios cósmicos, por que vêm tanto à Terra os extraterrestres, por que sulcam o espaço. Eles sabem o que vai nos sobrevir, querem auxiliar-nos, querem ajudar-nos, estão vigilantes. Gentes de outros mundos vão ser testemunhas do que vai suceder a este planeta Terra, este mundo será castigado. O que aqui vai suceder, ficará registrado nos anais cronológicos de gentes sábias que vivem em outros planetas. Assim, pois, essas humanidades sábias conservarão em suas crônicas, em sua história, os recordos deste planeta, um mundo que foi castigado por sua perversidade. Estou falando para gentes, porque por este tempo não é possível que minhas palavras possam ser muito bem escutadas. Estou convencido de que as gentes de agora não têm fé, porque são mentirosas, gentes que estão acostumadas a mentir de instante em instante, de momento em momento, que são embusteiras, farsantes, não pode ser que tenham fé, não é possível que tenham fé. Portanto, ao lhes falar eu assim, parece-me impossível que aceitem o que lhes estou dizendo. Mas eu cumpro com dizê-lo e aí fica gravado nessa fita, para que os que escutem saibam o que lhe vem à humanidade terrestre. Item estudante. Quando esse círculo de privilegiados for viver a outros mundos, a outros planetas, seguirão uma vida igual no que se refere ao tempo, ou seguirão o curso normal de todo ser humano, de que nasce, cresce, se reproduz e morre? Item mestre. As gentes que vão ser salvas, secretamente, terão também um lugar onde viverão também, secretamente. Aqueles que sejam levados a outros mundos, não poderão ser, naturalmente, levados a mundos contrários a seus organismos, a mundos similares, onde estão regidos pelo mesmo número de leis. Não quer dizer que as gentes que sejam salvas não deixem de se cruzar com gentes de outros mundos, se cruzarão. Mas o resultado, o produto desses cruzes, será, precisamente, o que vem a povoar a terra, ou a repovoá-la, quando já haja passado este caos que se avizinha. É claro que agora a Terra lhe vem um caos que durará milhões de anos. E desta civilização perversa, não ficará pedra sobre pedra. A raça ária desaparecerá como desapareceu a raça Atlante, como desapareceu a Lemúria com todos seus habitantes. Esta não é a primeira raça que vai desaparecer, nem tampouco a última. Isto é normal no curso da história dos mundos. Item estudante. Um futuro planeta Terra, depois da colisão com esse outro universo, não universo, senão com esse outro planeta que vai se chocar contra nós, da fusão desses dois vai resultar uma nova Terra? Item mestre.
Sim, uma terra transformada do amanhã, uma terra mudada, onde haverão céus novos e mares novos, porque como disse o apóstolo Pedro, o mar que se foi, já não é. Tudo será distinto, item estudante. E será habitado pela sexta raça, item mestre. Pela sexta raça raiz, que viverá neste planeta transformado. Item estudante. Mestre, nós estudamos de crianças, que a definição de fé era que é o que não vemos porque Deus nos o tem revelado. Esse mesmo conceito aqui prevalece? Item mestre. Os gnósticos vamos ao grão, os gnósticos não podemos ficar em meras teorias, ou em simples suposições. A fé não vem, não é algo, digamos, de coisas de tipo do azar, ou coisas pelo estilo, não. A fé há que fabricá-la, há que 1655 Esla. E não é possível fabricá-la senão, exclusivamente, à base de estudo e experiência. É óbvio que à base de estudo e experiência, como resultado, aparece a compreensão, e dessa compreensão, por sua vez, surge a fé. Mas é algo que há que ir fabricando lentamente. Porque alguém pode ter adquirido fé em um ponto e em outro ponto não. Então cada ponto deve ser devidamente estudado, compreendido e experimentado, antes de ter fé. Assim, a fé, se vai, digamos, aumentando por graus, se vai adquirindo em forma gradativa, analítica, é um processo. Não se consegue à base de empirismos, nem de afirmações ou negações absurdas. Há que elaborá-la, há que desvelá-la. Há pontos em cosmogonia onde a gente não teria fé, e há pontos, por exemplo, sobre a lei do karma, onde a gente poderia ter fé. E outra pessoa poderia ter fé, por exemplo, em questões antropológicas e não tê-la em outros aspectos. Assim, pois, se necessita, forçosamente, ir criando em forma didática e dialética. É um processo, digamos de criação ordenada, quando se forja uma fé poderosa se logra fazer maravilhas. Não é a fé algo empírico, não é algo que vem assim, da noite para amanhã, não, é algo que há que fabricar, isso é tudo. Item estudante. Então, mais bem, o conceito de fé é como quando uma pessoa diz, disso dou fé, isto é, que tem absoluto conhecimento do que afirma. Item mestre. Sim, obviamente, se um tem fé em algo, pode afirmar com plena certeza. Mas se um tem a fé suficiente, não poderia afirmar com plena certeza. E para poder ter a fé, se necessita fabricá-la. Item estudante. A fé, então, é um produto do conhecimento e a compreensão? Item mestre. Conhecimento e experiência. E como resultado do estudo e da experiência, aparece a compreensão, e por último, como produto da mesma compreensão, resulta a fé. Item estudante. Por que a humanidade tem recebido os ensinamentos mais importantes em forma velada? Item mestre. Bom, nos tempos antigos, os ensinamentos se entregavam, unicamente, dentro do sigilo dos templos, e quando se escreveram, se fazia em forma de hieróglifos. Hoje os tempos mudaram. Já não se nos pode dizer que não está publicado. Escrevemos livros, os estamos atirando à rua, está se gastando muito dinheiro em propaganda e se gastará muito mais no futuro. Nós nos propomos hoje em dia, entregar o conhecimento desvelado a toda a espécie humana, difundi-lo na redondeza da Terra. Porque está escrito, que antes do cataclismo final seria difundido este Evangelho. Todavia não se difundiu totalmente. Nós o difundiremos. Quem creia que o Evangelho do Cristo já se publicou em todos os países da Terra, estão equivocados, porque os 4 Evangelhos estão escritos em clave. São 4 textos de alquimia e de cábala. Não se poderiam entender se não se souber alquimia e cábala. Assim, pois, não se desvelaram. E não havendo se desvelado, ninguém os conhece. E não conhecendo-os, tampouco têm sido divulgados. Então necessitamos desvelá-los e publicá-los, e fazê-los chegar a todos os países da Terra. Quando já o houvermos logrado virá o fim, virá o acontecimento final, que será da noite para amanhã, quando menos se pense. Será pelo fogo, e esse fogo não o poderá apagar ninguém, entendido? Item estudante.
E esses evangelhos, sim, serão conhecidos por toda a humanidade? Item mestre. Escrito está que nosso evangelho será conhecido em todas as partes. Nós desentranharemos a doutrina secreta dos evangelhos, os desvelaremos para fazer conhecer suas verdades em todos os países da terra. Quando já o houvermos logrado, virá o cataclismo final. Item estudante. E a humanidade, logicamente, não aceitará esses evangelhos. Item mestre. A humanidade está convencida de que os evangelhos já foram divulgados, mas não é certo, não se divulgaram, porque estão em clave. Quando se hajam desvelado e propagado por toda a face da terra, então sim se poderá dizer que se divulgaram, antes não. Item estudante. Podese considerar que os únicos evangelhos são os de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré? Item mestre. Bom, é que a doutrina de Jesus o Cristo, seus 4 evangelhos, abarca todas as doutrinas do mundo. Porque os evangelhos do Cristo Jesus estão também nos evangelhos do Senhor Krishna, e também no evangelho do Senhor Buda, e no evangelho de todos os grandes avataras do mundo, é a mesma doutrina. Desvelando os mistérios que há nos 4 evangelhos, ficam desvelados os evangelhos de todos os outros grandes mestres. Mas não se divulgou o evangelho cristão. Não se divulgou porque não se desvelou. A gente não conhece seus segredos, seus mistérios, seu ensinamento, ainda que creiam que a conhecem. Os distintos profetas, pastores, etc., que atualmente existem no mundo, estão convencidos de que já se conhece o evangelho. Não é tal, não se conhece. Mas os gnósticos o vamos fazer conhecer, vamos dar os ensinamentos contidos nos evangelhos ao mundo inteiro. Os vamos a ensinar publicamente. Item estudante. A filosofia política e social dos evangelhos de Jesus o Cristo coincide com os outros evangelhos como os do Buda, de Krishna, de Quetzalcoatl e demais Cristos? Item mestre. O evangelho é sempre o mesmo. A doutrina esotérica crística não mudou, permanece a mesma para todos os tempos e todas as idades. É a palavra do Logos e ela é o que sempre tem sido e o que sempre será. Item estudante. Corresponderá ao movimento gnóstico cristão universal, antes do cataclismo final? Item mestre. O movimento gnóstico é o exército de salvação mundial. É o que terá que servir de núcleo para a iniciação da Idade de Ouro, será o povo que será salvo secretamente. Nos tocará guiar a esse povo até certos lugares seguros, haverá um êxodo e êxodos, como nos tempos antigos da Bíblia. Vamos ver quem são os que logram permanecer firmes. Esses serão os que venham a servir para o núcleo da nova Idade de Ouro. E repito, haverão êxodos. O movimento gnóstico é o exército de salvação mundial, o chamado a formar uma nova civilização e uma nova cultura. Mas vamos ver quem são os seletos, quem são os que vão permanecer firmes, quem são os que vão dissolver o eu psicológico, o meu mesmo, o si mesmo. Isso é o que vamos ver. Item estudante. Unicamente os integrantes do movimento gnóstico cristão universal, ou aquelas outras pessoas que também, ainda que se denominando de outra maneira, comungam com nossas ideias. Item mestre. Não se trata somente de ideias, senão de obras. Porque a fé sem obras é fé morta. Precisamente diz Santiago, o patrão da grande obra, que a fé sem obras é semelhante a um homem que se olha em um espelho e logo dá as costas e se vai. Não basta escutar a palavra, há necessidade de fazê-la em nós mesmos. Muitos poderão nos escutar, mas se não fazem, em si mesmos, a palavra, nada fizeram. Nos interessa, repito, os fatos, as obras, queremos os trabalhadores da grande obra. Esses são os que vêm a formar o núcleo da nova Idade de Ouro. Hoje que estamos falando aqui, certamente há 3 milhões de gnósticos em toda a América, entre afiliados, simples simpatizantes, simples leitores, etc., etc., etc. Mas nos interessam são as obras. Não basta que diga um dia, sim, Senhor, eu te amo, Senhor eu te sigo. O que importa é fazer, realizar a palavra em si mesmo, dissolver o ego, fabricar os corpos existenciais superiores do ser, encarnar seu princípio anímico, sacrificar-se pela humanidade, etc.,
etc., etc. Se um não faz a grande obra, de nada lhe serve, digamos, dizer, eu te amo, eu te sigo. O que se necessita são as obras. Item estudante. Que outras filosofias praticam as obras que proclama a gnose? Item mestre. Bom, naturalmente, as escolas tântricas do mundo oriental. Aquelas que preconizam os tantras e a iniciação tântrica. A condição que dissolvam o ego, podem, naturalmente, formar filas conosco, para criar a nova civilização e a nova cultura. O budismo tântrico do Tibete, os sufis da religião de Maomé, os verdadeiros rabinos iniciados, os mestres das escolas de regeneração que psiquicamente trabalham, se eles realizam a obra, virão conosco para formar a nova idade. Não importa quais sejam suas denominações, se trabalham de acordo com a grande obra, se a fazem, virão conosco. Nos fundamentos de qualquer escola tântrica de regeneração, ou de sufismo, ou dos derviches dançantes, etc., etc., têm sido e serão sempre os 3 fatores da revolução da consciência. Quem trabalhe com esses 3 fatores, formarão o povo santo, o povo que haverá de formar a nova idade de ouro. Item estudante. Na grande obra, quais são os requisitos para estar na grande obra? Item mestre. Os requisitos básicos já os conheces: a dissolução do ego, porque há que acabar com todos os nossos defeitos psicológicos, a fabricação de os corpos existenciais superiores do ser, realizasse isso, é óbvio, mediante a transmutação do hidrogênio sexual cifrão C_, 1657 cifrão 12, o sacrifício pela humanidade, é amor, levantar a tocha no alto para iluminar o caminho de outros. Com esses 3 fatores da revolução da consciência, podemos trabalhar na grande obra. Item estudante. Quais são os caminhos para realizar a terceira parte, isto é, o serviço à humanidade? Como se lhe pode servir à humanidade? Item mestre. Cada qual serve de acordo com suas aptidões. O médico poderá servir curando os enfermos, não somente os que têm dinheiro, senão aos que não o têm, assistindo não somente aos ricos, senão aos infelizes, sem discriminação nenhuma e desinteressadamente. O preceptor, fazendo conhecer a seus educandos os princípios básicos da gnose. O que trabalha, por exemplo, em engenharia, fazendo edificações sólidas para gentes que vivem, ajudando aos que não têm com que construir sua casinha para que a possam construir, servindo desinteressadamente onde há que servir, etc., etc., etc. Item estudante. Em resumo, fazer de cada atividade um apostolado? Item mestre. Cada qual deve fazer de sua profissão um apostolado, e dessa forma podemos nós servir à humanidade. Agora a melhor, a mais enaltecedora, a mais dignificante, está na difusão dos ensinamentos gnósticos, em fazer conhecer à humanidade estas verdades, em levantar a tocha bem no alto, para iluminar o caminho de outros. Isso é o mais grandioso, o mais dignificante e essencialmente edificante. Item estudante. O ensinamento da gnose é um dos escolhos mais difíceis que tem a gnose, porquanto a gente, com o só fato de enunciar os embasamentos desta filosofia revolucionária, imediatamente se põe em defesa, ou toma como arma o humorismo, ou de qualquer maneira se evade para ter, inclusive, maiores informações. De que forma deve trabalhar uma pessoa que está ensinando a gnose, com o objeto de que os ensinamentos possam se ensinar e frutifiquem? Item mestre. Não se trata de somente de catequizar, senão de saber catequizar. Há que saber ensinar. Para isso tem que compreender o ambiente em que se move. Ensinar com exatidão e de acordo com a psicologia das gentes que o rodeiam. Assim é como se pode elaborar melhor. Não está bem dar o ensinamento onde não querem escutar o ensinamento. Eu, por exemplo, tenho um sistema particular para ensinar, para quando alguém quer dar-lhe o ensinamento, lhe obsequio um livro. Se esse alguém não faz depois nenhum comentário sobre o livro, ou se zombar dele, etc., jamais lhe volto a falar a essa pessoa sobre o ensinamento. Mas se essa pessoa lê, estuda o livro, entende, se inquieta pela doutrina nele contida, então continuo lhe dando o ensinamento. Esse é meu sistema. Assim também podem vocês proceder. Agora,
conferências públicas, é outra coisa. Eu reúno as gentes em salões para dar-lhes os ensinamentos, outro tanto poderiam vocês fazer. É óbvio que quem concorre a um salão para escutar nossos ensinamentos, tem alguma inquietude. Mas não me apresentaria a falar dos ensinamentos, em um salão onde a gente não quisesse a doutrina, porque seria absurdo. Assim que não basta somente ensinar, senão saber ensinar. Compreender o ambiente em que nos movemos, saber difundir a doutrina, inteligentemente. Isso é tudo. Item estudante. Outro sistema seria com o exemplo de vida, verdade? Porque muitas pessoas, ao ver a atuação de uma pessoa, perguntam, indagam, que filosofia, que os leva a atuar dessa maneira? Item mestre. É claro que todo indivíduo que está difundindo a doutrina, pois, deve ensinar com seu exemplo. De que serviria falar de castidade se estamos sendo fornicários? Como nos atreveríamos falar contra o álcool se somos bêbados? Como preconizaríamos caridade se não somos capazes de dar uma esmola a um miserável? Assim, pois, não somente a palavra senão as obras, devem servir de base para o ensinamento. Palavra e obras. Devemos demonstrar com fatos a doutrina que preconizamos. Isso é tudo. Aos gnósticos da Colômbia lhes faço chegar minha saudação. Espero que todos e cada um se convertam em verdadeiros propagadores do ensinamento, que cada um traga gentes e mais gentes a nossos santuários. Também anelo que cada um dissolva o eu psicológico, que se preocupem mais pela morte do meu mesmo, do si mesmo, que destruam, que aniquilem o ego animal. A todos os gnósticos da Colômbia, lhes aconselho trabalhar na forja dos ciclopes, criar os corpos existenciais superiores do ser para encarnar seu princípio anímico. Nos alegraria muito, muitíssimo ver mais e mais homens sobre a face da terra. Atualmente o que há são animais intelectuais. Necessitamos homens, e estes somente se podem criar fabricando os corpos existenciais superiores do ser e encarnando o princípio anímico. Sétima, meditação e gnosticismo prático.